Oi, turma, tudo bem? E aí, sexto ano, cansado de ficar em casa? Não, né? Mas vamos trabalhar, que a professora Graziela tem aqui é, algumas explicações para vocês, tá? Eu não sei se vocês lembram, vai fazer um mês, né? Mas tá bom, vamos lá. Antes de vocês entrarem a gente entrar nessa quarentena, né? Nós tínhamos algumas atividades, tá? A professora Graziela tinha colocado ali para vocês, mandado até de tarefa, né? Para vocês fazerem um resuminho sobre os povos incas, maias, astecas. E daí nós tínhamos também sobre o Egito, a China, a Índia e a Mesopotâmia, que tinha umas questões que a professora Gazela mandou vocês resolverem em casa, né? Então tá, vamos lá. O Egito é uma das civilizações mais antigas, tá? Isso é lá da história antiga, tem 5, 6 mil anos. É um país que se localiza no norte da África. Tem umas terras muito ruins para agricultura, apesar de ser os egípcios, bem antes do nascimento de Cristo, já construíam canais de irrigação, né? O principal rio é o rio Nilo. Construíam também diques, que eram assim, era como se fosse... Quando vocês já devem ter ido pra praia, né? Então, assim, na praia tem, por exemplo, umas barreiras, uns muros de pedra, tá? Para o mar não avançar nas construções, tá? Nos edifícios. Isso é um dique. Então, vamos dizer assim, não quer dizer que os egípcios antigos estavam morando perto da praia. Não é isso. Mas é só um exemplo para vocês poderem entender o que são diques, certo? A Mesopotâmia também é uma outra civilização que se desenvolveu próximo do rio Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia já é um país que fica na Ásia, tá? Assim como a China e a Índia, tá? Os chineses viviam próximos do Vale do Rio Amarelo, plantação de arroz. Os indianos, né, na Índia, próximo ali da China também, o principal rio deles, o rio Ganges, tá? Tanto é que é um rio sagrado ainda hoje para os indianos. E a Mesopotâmia e até o Egito são áreas hoje que são próximas do deserto do Saara, principalmente o Egito, tá? São terras ruins para a agricultura. Então, por isso que há 4, 5 mil anos, essas civilizações se desenvolveram perto de rios, tá? Por isso que são chamadas civilizações hidráulicas ou sociedades hidráulicas, que eram aquelas sociedades que se desenvolveram próximas dos rios, certo? O Egito teria como principal o rio Nilo, que eles usavam bastante para plantação, para irrigação, tá? A China o rio Amarelo, a Mesopotâmia, o Tigre e Eufrates, e a Índia, o rio Ganges. Então, assim, a Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, fica próximo às terras ali, próximas do rio, que eram as terras férteis, fazia como se fosse o desenho de uma meia-lua, tá? Bem certinho assim, o desenho de uma meia-lua, então por isso crescente e fértil. Tanto é que na apostila de vocês, que a professora Grisela está com a apostila aqui junto, não tem nenhuma imagem, infelizmente, de como é que seria o desenho do crescente fértil. Então, assim, quando vocês tiverem um tempinho, eu gostaria que vocês pesquisassem na internet, tá? Bem certinho o formato de como é que é o crescente fértil, para vocês poderem entender, certo? Então, vamos dizer assim, lá no Egito, o Egito é uma civilização muito antiga, deixou para nós algumas pirâmides, tá? Pontos turísticos são as pirâmides. Na China foi construída a muralha da China, tá? Que também é um ponto turístico. A Mesopotâmia deixou os zigurates. A professora Grisela, não sei o que é um zigurate. Então, assim, pesquisam, tá? Agora, se vocês têm um tempinho, dá uma olhadinha o que é um zigurate. É parecido com uma pirâmide, tá? Só que assim, a pirâmide, ela tem uma pontinha, certo? E
O zigurate, ele só é como se fosse assim, a parte de cima, como se fosse assim do telhado, vamos dizer, é cortado, tá? Então, se vocês têm um tempinho, pesquisam. Ah, tenho dúvida, o que que é um dique? Pesquise o que que é um dique, tá? Pesquise o que que é, então, a ali que a professora acabou de comentar para vocês, tá? O que que é um zigurate? Se vocês têm algumas dúvidas. Na internet tem tudo, tá? Pesquise como é que é realmente o crescente fértil, tá? Então, são civilizações que se desenvolveram próximas de rios, porque as terras naquela região, África e Ásia, principalmente ali onde fica o Egito e a Mesopotâmia, que é o atual Iraque, eram terras muito ruins para a agricultura. E a base econômica deles era a agricultura, tá? E vamos dizer assim, depois a professora Graziella pediu para vocês fazer um resumo, né? Assim, eu não vou dizer que foi um resuminho, foi um resumo bem legal mesmo, né? Eu acho que vocês devem ter já terminado ele, né? Que a prof pediu uma capa, a introdução, a conclusão, o desenvolvimento, né? Eu não lembro se eu pedi algumas imagens, mas eu acho que sim. Então, assim, acabei de comentar com vocês. Egito, China, Índia, Mesopotâmia. Tá. Lá na Ásia, lá na África. Agora, vamos pegar aqui. Vamos partir para o nosso continente. América. América, índios, tá? Os indígenas. Só que quando vocês fizeram o resumo que eu pedi sobre Incas, Maias, Astecas, eles não eram indígenas que viveram no Brasil, tá? No Peru, no Chile, no Equador, certo? Na Colômbia, alguns, no México. Então, assim, entre a América Central, o México é na América do Norte, e a América do Sul, os Incas, os Maias, os Astecas. Esses Incas, Maias, Astecas, onde assim, eles tinham um tipo de atividade, de prática, e quase igual do Egito, tá? Da Índia, da China, da Mesopotâmia. Só que os Incas, Maias, Astecas, a base econômica deles também era agricultura, tá? Totalmente agrícola. A principal... quem era o governante? Vamos dizer assim, era o imperador. O que seria o imperador? Era o dono das terras, tá? Eram os donos das terras. Quem trabalhava nessas terras? Eram os servos. Não eram escravos. Então, vamos dizer assim, o servo tinha lá um pedacinho de terra, que era do imperador, que era do governante, essas terras, e daí trabalhava nessas terras, uma parte, então, a pessoa, vamos dizer assim, o servo ficava com a plantação, com os grãos, e outra parte tinha que se entregar para o governante, tá? Isso, então, o sistema de governo ali, na verdade, era o imperador. Havia escravos, havia servos. Escravos, assim, tinha. Os escravos de guerra. O que é o escravo de guerra? Os incas lutam contra os maias. O que perde, tá? É escravo daquele que ganha. É assim mais ou menos que funcionava. Os Incas, Maias, Astecas, os três povos se desenvolveram em regiões diferentes, tá? Aqui na América do Sul, Central e do Norte, só não aqui no Brasil. Esses Incas, Maias, Astecas, o principal alimento deles era o milho. Então, por isso eles eram considerados por alguns historiadores como a civilização do milho, certo? Aí vamos dizer assim, a prof acabou de falar do imperador. O imperador é como se fosse um escolhido por Deus para governar as terras. Então ele já colocava para a população, ó, fui escolhido por Deus, então ninguém pode me contrariar, ninguém pode ir contra aquilo que eu digo. Isso é chamado de governo teocrático, tá? Quando dá aquela junção, tá? Quando se faz a ligação entre o governo, quer dizer, a política, e a religião, certo? Isso seria o governo teocrático. Alguns desses povos, principalmente os astecas e os incas, eles desenvolveram algumas técnicas de agricultura. Já que eles não tinham alimento assim o ano inteiro, então eles tiveram que pensar em algumas práticas agrícolas. Algumas delas, vamos dizer assim, os astecas criaram os chinampas. As chinampas, deixa eu ver, a professora já mostra aqui na apostila. As chinampas, na verdade, são isso aqui, ó.
tá? Isso aqui seriam as chinampas, em que as terras, tá? Aqui, bem certinho, eu tenho uns jardins, eram chamados de jardins flutuantes, tá? E essas terras eram ao redor, circundadas por água. Ah, mas qual era o objetivo? Ter alimento o ano inteiro. Gente, para nós hoje é fácil ter o alimento o ano inteiro, tá? A gente vai no mercado comprar, o problema é sempre aquele que tem que plantar, tem as suas épocas para isso. Então, vamos dizer assim, os astecas criaram, então, as chinampas, que eram esses jardins flutuantes, circundadas por água. Aí, a plantinha ficava submersa lá, ficava molhada para manter para ela ficar, assim, sempre bem irrigada, tá? Essas plantas. Essas raízes, né, ficavam sempre em contato com a água. E daí deixava a plantinha bem rica em nutriente, certo? Isso seriam as chinampas, criadas pelos astecas, que é uma prática agrícola. Já, vamos dizer assim, os andenes é uma prática dos incas. Aqui, ó, os andenes, uma prática dos incas. Nos morros, tá? Porque os incas se desenvolveram no Peru. Há neve nessas regiões. Quanto mais alto o terreno, tem neve. Então, vamos dizer assim, eles faziam esses muros aqui de pedra, tá? Esses degraus, e daí o muro de pedra para segurar a plantação, certo? Esses muros ali de pedra, na verdade, eles seguravam as plantações. E essas terras sempre férteis, tá? E sempre molhadas, vamos dizer assim, em épocas do verão, o gelo descongelava lá das montanhas e ia molhando essas plantinhas ali. Então, assim, também era uma prática agrícola dos incas. Os incas também desenvolveram, vamos dizer assim, os incas maias astecas, o sistema ali, o teocrático, que a professora acabou de comentar. É você juntar o poder político e o religioso, tá? E daí, assim, outras questões que esses indígenas fizeram. Eles aprenderam as práticas agrícolas de drenar um terreno alagado. O que é drenar? Tirar a água de um terreno alagado, tá? Irrigar um terreno seco, tá? O solo seco. Irrigar é molhar, né, gente? Só que como é que se fazia? Com canais de irrigação, tá? Hoje, por exemplo, assim, muitos risicultores que moram no interior de Itaió, eles também fazem essa irrigação e a drenagem do arroz. Eles fazem canais em que passa a água do rio para molhar a plantação, os canteiros de arroz. Aí, antes de colher esse arroz, tem que tirar essa água dos canteiros. E na hora de tirar, se faz a drenagem, tá? Construíram barragens, tá? A gente, eu acho que copiou, né? Acho não, nós copiamos muitas ideias dessas civilizações antigas, tá? Nós não, essas práticas agrícolas, nós quase não copiamos nada. Eu quero colocar outra coisa aqui, ó, dos incas. Isso aqui, ó, tá? Vamos dizer assim, os incas não sabiam contar, 1, 2, 3, 4. Então, eles usavam um cordão maior, tá? E uns menores, tá? Uns fios aqui menores. Só que cada fiozinho, vamos dizer assim, eles eram coloridos, tá? Esses cordõezinhos menores ali. E esse tipo de técnica que eles desenvolveram, tá? Porque eles não sabiam escrever, esse tipo de técnica era o quipo, ou quipu, tá? Então, assim, como eles não conseguiam escrever, então eles desenvolveram essa técnica do quipo ou quipu, certo? Que era a técnica deles de amarrar um cordão e as cordinhas menores. E cada cordinha com uma cor diferente. Por exemplo, no dia tal nós temos tal evento. Desculpa, gente. Aí no dia tal nós temos que fazer a colheita do milho, tá? Então nesses cordões é que eles conseguiam fazer
toda essa contagem, esses registros, certo? Principais alimentos que eles colhiam, plantavam, colhiam: a batata, o amendoim, o abacate, o cacau, tá? A abóbora, entre outros. Obrigada, tá, gente?